Fala, fiel, estamos aqui para mais um pós-jogo. Dessa vez, depois de outra derrota do Coringão, o Corinthians perdeu para o Bahia de 2-1 lá na Arena Fonte Nova. Ele é um resultado que ninguém esperava. O Bahia, mesmo com todas as dificuldades que está tendo nessa temporada, conseguiu levar os 3 pontos do Timão, né? É um resultado que acho que ninguém esperava, né? Dos últimos 10 jogos, né, 30 pontos disputados, o Bahia tinha vencido apenas 4 pontos dos 30 disputados. Então, assim, totalmente inesperado, o que a gente tinha comentado na outra semana, né? O Corinthians perde em casa para o Bragantino, a obrigação era de ganhar do Bahia fora de casa. Era o jogo a menos que o Corinthians tinha. Era o Ás de Copas na manga que o Corinthians tinha. E perdeu os 2 jogos, né? Perde para o Bragantino em casa, agora perde para o Bahia fora também. É um resultado que não dá para explicar. Além disso, uma performance que não foi de toda ruim do Corinthians. Realmente, eu não sei o que está acontecendo com o sistema defensivo. O time piorou nesses últimos jogos e está levando gols bobos por falhas individuais. Tá parecendo aquela época que o time perdia para o Botafogo com o Calu fazendo o único gol dele na temporada, um puta golaço justamente contra o Corinthians. O jogador caindo de maduro, né? E Sim, essa derrota complica muito a chance do Corinthians para ir para Libertadores, mesmo já pensando nas 2 vagas extras que podem se abrir, né, após a definição ali da Copa do Brasil e também da Taça Libertadores. Léo, o primeiro tempo para você teve cara de 2-0 para o Bahia, e o que pode ter ocasionado essa desatenção que o time que dominava o primeiro tempo foi para o vestiário com uma desvantagem tão grande e praticamente irreversível, né? Principalmente pelo poder criativo do time, muito limitado hoje pelos desfalques por causa da Covid-19. sim, sim. Se você assiste os 25 primeiros minutos do primeiro tempo, você fala que o Corinthians ia golear o jogo. Porque estava tendo muitas chances, o Bahia estava dando muito espaço. O lado direito do Corinthians, que é o forte de ataque, estava tendo muito espaço. O Fagner estava deitando e rolando no lateral ali do Bahia. Mesma coisa o Mosquito, estava tendo as principais chances. Antes de levar o gol, o Jô perde um gol cara a cara ali com o goleiro. Então, se você tiver assistido os 25 primeiros minutos do primeiro tempo, você ia falar que o Corinthians ia ganhar fácil aquele jogo. Aí toma um gol bobo ali, um escanteio, o Cássio soca mal a bola, fica no meio do caminho, cai no meio do caminho e acaba levando o gol do Gilberto. Mesmo assim, o Corinthians parece não ter sentido o primeiro gol, continua indo para cima, continua tendo algumas chances. E no final do primeiro tempo vem a atacada final do Bahia, né? Porque aí depois o Bahia não quis mais jogar. Sim, a gente até comentou, né, que o time do Bahia teve um alto índice de câimbras no meio da partida, principalmente logo no início do segundo tempo, não tinha chegado nem na metade do segundo tempo, e tava uma cera danada, mas o que eu achei muito estranho é que o time do Corinthians, muito desfalcado, de verdade, tanto que o Arauz jogou, sei lá, depois de quantos meses, né, que o Arauz não é titular do Corinthians. Acho que nunca tinha jogado com o Mancini, né? Eu nem não lembro dele jogando com o Mancini. Eu acho que na época que o Não. Coelho estava assim, ele teve mais uma oportunidade como titular. Mas Sim, assim, não que o Arauz tenha jogado mal, mas mesmo com essa formação desentrosada, enquanto o jogo estava 0-0, o Corinthians estava jogando do meio para frente, adiantou ali, estava encurralando o Bahia. Igual você falou, os laterais estavam com muita liberdade, então eles estavam infiltrando bastante no meio. Houve chances, não saiu o gol, mas aí após levar o primeiro gol do Bahia, o time desmoronou. Nem no segundo tempo, quando esperava a reação deu para ver ali uma certa pressão do Corinthians para cima do Bahia, não teve jogada de gol tão clara igual teve aí no primeiro tempo, né, Léo? Ficou faltando hoje sim. mesmo. Sim, é o que a gente comentava, né? Quando o Mancini chegou, ele chega com aquela proposta de falar que ia acertar a defesa do Corinthians, né? Então ele fala ali então que o Corinthians vai parar de tomar gols bobos, tentar acertar a casinha para aí começar a acertar o time do meio para frente. Ele conseguiu fazer isso por bastante tempo, né? Uhum. Então
nos últimos 7 jogos o Corinthians tinha tomado nenhum gol, tal, aí vem aquela derrota pro Palmeiras que a gente não precisa nem comentar, né? Aí depois perde de 2-0 pro Bragantino, agora perde 2-1 pro Bahia. Então, assim, a defesa que parecia estar uma coisa bem assertiva ali, ó, já parece que já não está tão mais bem assim. Esse jogo contra o Bahia, como você comentou, né? O Corinthians tinha alguns desfalques, né? Então, por exemplo, o Corinthians, assim, o Casares machucado, dos que vinham jogando, você teve Luan, Ramiro, o Walter, que é o reserva depois do Cássio, né? E o Davó, que tiveram um Covid, que depois foram feito um segundo teste e deu negativo, né? Mas eles não tinham viajado para a Bahia, então nem foram relacionados para o jogo. E o Otero suspenso, né? Otero e Léo Natel suspenso. Mas é um jogo que fica claro assim, né? Tem certos jogadores que no final dessa temporada tem que ser dispensado, né? Acho que são jogadores que não servem para o Corinthians. Por exemplo, o Ederson, para mim, não serve para o Corinthians. O Jonathan Cafu, para mim, não serve para o Corinthians. São jogadores que não servem para o Corinthians. Que o Arauz mesmo teve algumas... O que você falou, hoje não jogou tão mal assim. Mas são jogadores que não vingam, entendeu? São jogadores que, assim, estão ocupando espaço ali no Corinthians. Às vezes não tem um salário tão baixo assim. E não tem uma regularidade boa, então para mim não são jogadores para jogar no Corinthians, que no final dessa temporada, por exemplo, teriam que ser dispensados. E no final do ano, aqui no canal Loucos do Bando, a gente vai fazer uma retrospectiva da temporada e ver também possíveis nomes aí que podem chegar no Coringão e quem tem que sair do time sempre, claro, na nossa opinião. Léo, eu não tenho muito mais para falar do jogo, eu só queria destacar o Gabriel Pereira, que finalmente conseguiu dar uma mobilidade para o meio-campo no segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians viveu de bola na área, de jogada no meio interceptada, e o Gabriel Pereira conseguiu ali achar o Gabriel Giroto, que errou o chute, mas mesmo assim conseguiu fazer o primeiro gol, descontando. E também teve uma outra chance que ele novamente achou o Gabriel Giroto, mas dessa vez não saiu o gol de empate. Além disso, das outras substituições, o Jonathan Cafu não foi de todo mal. Ele não fez uma partida tão ruim igual a do Léo Natel, por exemplo, no compromisso passado. Sim. Mas também ainda acho que não é jogador de Corinthians. E eu quero destacar novamente uma partida abaixo do esperado do Fábio Santos. Não sei se o Fábio Santos está sentindo o cansaço da temporada, se a condição física dele não está ideal, mas ele não está apresentando consistência. O Fábio Santos não é um jogador intenso, não é um jogador que vai para o ataque e volta toda hora, mas que ele é consistente, tanto atacando quanto defensivamente. E o lado esquerdo do Corinthians se enfraqueceu muito nessas últimas partidas pela má atuação do Fábio Santos, na minha opinião. Qual é o seu destaque aí dessa partida? Se é que tem alguma coisa boa além disso aí para destacar, Léo? Pode destacar as ruins também, viu? Eu acho que fica uma esperança do Gabriel Pereira aí para a próxima temporada. Ele entrou muito bem hoje, ele já vinha entrando aos poucos, né? Entrava no finalzinho, é difícil você entrar no final, né? Às vezes o time já está numa adrenalina mais baixa, você entra no final, não tem muito o que fazer, né? Mas hoje, por exemplo, ele entrou, acho que no começo do segundo tempo, né? Jogou já um pouco mais, ele mostrou, dá uma certa esperança para o Corinthians. O problema do Corinthians é que é assim, jovens talentos geralmente têm poucas chances. Vamos ver se vai dar mais chance para ele e você vai ter paciência com ele também, né? O Corinthians faz tempo que não revela um bom jogador. Teve o Pedrinho nessa última época aí, mas antes do Pedrinho, quem que você lembra? Você não lembra. Justamente por isso, porque os jogadores da base têm pouco espaço e pouca paciência com esses tipos de jogadores, né? Em relação ao Fábio Santos, você percebia assim que nos contra-ataques do Bahia ele estava bem abaixo mesmo e já não conseguia voltar, sempre levando bola nas costas, tanto que ele sai no segundo tempo para a entrada do zagueiro, que foi improvisado como lateral esquerdo, o Raul Gustavo, né, que é um zagueiro da base, foi improvisado como lateral esquerdo, porque você pode levantar a questão, né, que o Fábio Santos, de quando ele voltou para o Corinthians, eu acho que ele ficou fora de apenas um jogo, e todos os jogos ele joga os 90 minutos. Então, provavelmente deve ser um pouco de cansaço, desgaste, sim,
mas você percebe que ele está um pouco abaixo. Ele já está numa certa idade, né? E essa questão de ficar indo e voltando, como você falou, já não está apoiando tanto mais, e você vê que nos contra-ataques ele está deixando um pouco a desejar. O Jonathan Cafu, para mim, não foi tão ruim mesmo. O Ederson, péssimo. Ele tenta dar um calcanhar ali que não... Acho que nem jogador de várzea tenta aquilo, né? Mas ele tentou e foi muito mal. Eu acho que, em relação a isso, né? Os gols. Para mim, o primeiro gol, como eu digo, falha do Cássio, falha da defesa ali, que deixa o cara livre para chutar na entrada da área. E o segundo gol, uma falha coletiva, né? Fábio Santos toca uma bola errada para o Bruno Mendes, que perde a bola no meio de campo. No contra-ataque ali, o Gil dá um bote desnecessário, o Fábio Santos passa por ele como se não tivesse ninguém, e ainda no chute a bola passa por debaixo do Cássio, né? Era uma bola defensável, então assim, uma falha coletiva, para mostrar o momento do Corinthians que está meio bagunçado mesmo. Próximo jogo, Ceará tem que ganhar. Eu acho que a Libertadores agora já ficou mais difícil. É sul-americana mesmo. Eu também acho que a Libertadores é uma pena, né? Porque é uma competição, mesmo que você entra numa fase preliminar, que movimenta bastante ali o time e também premiação, né? Sim. Mas, infelizmente, acho que a realidade do Corinthians desse ano foi uma recuperação depois de um trabalho ruim do Thiago Nunes, um trabalho péssimo do Coelho. Então, infelizmente, aí a conta da temporada está chegando. Houve uma época ali de empolgação, principalmente depois da chegada do Mancini, mas a realidade é que o time precisa ser reforçado. E hoje, com 16 desfalques, o time perdeu para o Bahia, mas os principais jogadores do Corinthians dos últimos jogos estavam em campo, com exceção do Casares. Então não foram os desfalques que fizeram com que o Corinthians perdesse essa partida, né? Léo, vamos para as notas então do jogo. Eu vou começar dessa vez falando do Cássio. Fez 500 jogos pelo Coringão, alcançou uma marca histórica. Não foi bem na partida de hoje. Então eu daria ali uma nota 4. Muito triste ter que dar essa nota pro gigante Cássio, mas hoje ele não teve bem na meta do Coringão. Segue aí, Léo. Sim, eu também dei nota 4 pro Cássio, né? Apesar de ele estar completando 500 jogos, né? Uma marca histórica, né? Agora ele só tá ficando atrás do Ronaldo Giovanelli. Mas o jogo hoje dele não foi legal também, não. Fábio Santos, né? Fábio Santos também deu nota 4. Justamente em questão dos gols, né, que o Corinthians levou e do baixo rendimento que ele vem apresentando nos últimos jogos. Fagner, ele apoiou, tentou fazer as jogadas, ele é a única válvula de escape do time, mas não foi efetivo, o gol não passou pelo pé dele. Nota 5 para o Fagner. Uma partida esquecível também, Léo. Sim. Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes eu acho que não comprometeu tanto, né? Fez um jogo regular ali da forma que ele faz. Ele não é um grande zagueiro, mas ele também não compromete nas jogadas que ele realiza. Eu dei nota 5 para o Bruno Mendes. Gil, hoje novamente na hora do gol, dá um corte nada a ver, um carrinho do nada ali. Então, para mim, nota 4. Não vem bem, não sei o que está acontecendo com o Gil. Ele estava entrosado com o Bruno Mendes, parece que não entrosa com o Gemerson de jeito nenhum. E agora que o Bruno Mendes voltou, também não está conseguindo jogar bem. Pode ser uma questão física aí, mas está abaixo. Hoje está abaixo do Gil, que a gente conhece e espera na zaga do Timão, né? Sim. Gabriel, né? O Gabriel fez o gol do Corinthians, então ele ganha uma estrelinha a mais aí por ter feito o gol. Eu acho que ele não fez uma grande partida. O Gabriel, eu não sei se é pedido do Mancini para ele estar fazendo isso, provavelmente sim, né? Mas ele praticamente não está fazendo a função de primeiro volante. Ele está fazendo a posição de um meia de ligação. Ele não está jogando na frente da zaga para começar jogadas, ele está jogando mais como um meia de ligação. Tanto que ele fez o gol chegando dentro da área, né?
E em várias ocasiões do jogo ele fez a mesma coisa. Então, como se ele estivesse jogando como segundo volante, um meia de ligação ali. Mas como ele fez o gol, apesar de não ter feito uma grande partida, eu dei nota 6,5 para o Gabriel, por causa do gol. O outro meio-campista, o Cantilho, apagado, tentou iniciar jogadas, não é um jogador de marcação, é um jogador de criação, mas quando o meia atacante é o Arauz, você tenta fazer o possível ali, então o Cantilho nota 4,5 para mim. Não fez um bom jogo, não fez um jogo tenebroso, mas também não ajudou, não conseguiu ajudar nessa partida, Léo. Sim. A mesma coisa o Arauz, né? O Arauz fez até um gol que foi anulado, que estava, acho que o joelho na frente estava impedido, né? No tira-teima ali mostrou que ele estava com o joelho na frente. Não fez uma má partida, mas também não fez muita coisa diferente, né? Então eu dei 4,5 pro Arauz também. Pô, tá copiando minhas notas, cara. Não. Aqui não estava no caderno mesmo. O Matheus Vital continuou, né, a decrescente. Então ele jogou muito bem contra o Fluminense. Não jogou bem no jogo passado. Não jogou bem hoje. E tá ali constantemente em queda no rendimento, né? Nota 4 pro Matheus Vital. Precisa ali... Porque também ele está sendo atrapalhado, na minha opinião, por esse começo de ano horrível do Fábio Santos ali, do lado esquerdo. Sim. O lado esquerdo ficou muito fraco de uma hora para outra. Sim. Gustavo Mosquito, né? Eu não achei que o Gustavo Mosquito fez um primeiro tempo tão ruim assim, por ele ter saído já no intervalo. Apesar do Gabriel Pereira ter entrado muito bem, né? Mas eu dei nota 5 pro Mosquito. Não achei que ele foi tão mal assim. O Mosquito não comprometeu, ele até é a válvula de escape, né? Igual a gente falou no jogo passado. E eu quero destacar que o Gabriel Pereira, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no jogo. Conseguiu ali, em poucos minutos, fazer o que a gente esperava do Luan na partida passada. Então, o Gabriel Pereira, para mim, melhor do time nessa partida. O Jô perdeu um gol na cara, numa hora que do primeiro tempo ainda, que teve uma oportunidade de fazer, placar, né? de abrir o placar, e no segundo tempo também teve uma oportunidade de chutar e bateu cruzado, esperando, não sei quem ele esperava que fosse aparecer ali para empurrar a bola para a rede, se ele esperava que tinha outro Jô ali que ia fazer o gol. Então, nota 3,5 para o Jô, para mim não foi bem, se esforçou, mas quando um jogador do tipo do Jô, que é o centroavante, que já está com uma mobilidade menor, ele tem que pelo menos se garantir na hora da finalização. E hoje Sim. o Jô não acertou a finalização. O Jô de 2017 teria feito os 2 gols hoje. Não tenho a menor dúvida disso. Sim. O Gabriel Pereira eu também como coloquei como o melhor do jogo, mas eu dei a mesma nota pro Gabriel, dei 6,5. Beleza, Léo. Então, essa foi a análise do jogo de hoje. Uma derrota do Coringão. Esperamos voltar ali pro jogo do Ceará com notícias mais positivas. Bom, abrindo uma licença poética agora, pessoal, para falar de outro jogo que tem nesse fim de semana, teremos a final da Libertadores, né? Entre Santos e Palmeiras. Eu quero saber do Léo, de quanto que o Santos vai ganhar esse jogo, Léo? Esse jogo aí, se pudesse perder os dois, né? Acho que seria ideal pra gente, né? Eu acho que assim, é um jogo único, né? Então assim, quem errar menos vai levar a taça. Eu acho que em relação aos dois times, o Palmeiras tem um time um pouco mais estruturado, né? O Palmeiras vem com uma base aí já mantida faz uns 3 anos. É um time um pouco mais bem estruturado. Como destaque de jogadores do Palmeiras, você tem o Gabriel Menino, que vem jogando bem, o Luiz Adriano, que está numa boa fase de gols, o William, e eu acho que o zagueiro, como chama o zagueiro mesmo do Palmeiras? O Gustavo Gomes? Gustavo Gomes, exatamente. Acho que para mim esses são os destaques do Palmeiras. Do lado do Santos, o Santos é a zebra do campeonato, né? Então acho que assim,
ninguém falava que o Santos ia chegar na final da Libertadores. Acho que ninguém mesmo, nem o santista mais otimista, acho que diria que o Santos chegaria na final da Libertadores. Mas chegou jogando muito bem contra o Boca Juniors, né? Eliminou, ganhando de 3-0. O Santos, que no começo da temporada teve a perda de vários jogadores por falta de pagamento de salário, né? O Marinho até brinca no final do jogo contra o Boca, que fala, agora eles vão pagar o salário, quer dizer, o Santos deve salário para os jogadores até hoje, né? E em relação aos jogadores, Marinho e Soteldo, né? São os principais jogadores do Santos, e o Caio Jorge como uma revelação ali do Santos, né? O Santos que tem essa tradição de revelar muitos jogadores, né? Você fala assim, não, esse ano o time do Santos tá meia boca, só tem molecada. E a molecada surpreende, né? E eu acho que é jogo para 0-0, o Santos ganha nos pênaltis. Léo, eu também acho que vai ser um jogo de empate, principalmente porque os dois times têm jogadores jovens que não estão acostumados a decisões e porque nos últimos anos, né, Santos e Palmeiras na final de competições continentais é algo raro. Assim, é raro para a maioria dos times do campeonato nacional, mas nenhum desses times tem um jogador ou um técnico que seja experiente como o Galhardo era, né? Na questão do River. Então, eu acho que é um jogo que os dois times vão entrar muito nervosos. Acho dificílimo sair algum gol no primeiro tempo. Acho que vai ser um jogo bem estudado ali taticamente. E esses dois times eles estão chegando à final da Libertadores em um ano atípico, onde os principais competidores, que são os outros times aqui da América do Sul, tiveram um calendário do futebol diferente, né? Então o futebol brasileiro voltou bem antes desses, tanto que no caso do Flamengo, o Flamengo perdeu por um Racing que fez o terceiro jogo do ano contra o Flamengo já nas oitavas de final da Libertadores, oitavas ou quartas, e eu acho que o mais importante desse jogo para nós corintianos é torcer para que nenhum dos dois times ganhe e que o jogo acabe empatado, que a taça volte ali para a sede da Conmebol e tudo mais, mas principalmente ver como é o processo de lançamento de jovens jogadores aí nesses dois times. Então, os dois times tiveram uma trajetória bem conturbada durante a temporada, assim como a trajetória do Corinthians, mas a partir do momento que o time engrenou, esses dois times conseguiram achar dentro do elenco jogadores jovens que serviram como alternativas e que fizeram esses dois times chegarem na final da Libertadores. No caso do Corinthians, o que aconteceu, que a gente está vendo principalmente depois do jogo de hoje do Bahia, é o contrário. Após o time engrenar, houve um relaxamento, não sei por qual motivo houve esse relaxamento, que faz a gente duvidar aí das previsões que colocamos para o Corinthians como a Libertadores, por exemplo. Então acho que isso é uma questão aí a ser observada, além do jogo em si, mas eu acho que dá Santos ali nos pênaltis, para ficar um pouquinho mais dramático. Sim, igual você comentou, né? Esse ano atípico ele favoreceu muito os brasileiros, né? O futebol nacional brasileiro voltou muito antes das outras competições. O Campeonato Argentino mesmo até teve que modificar, criou a Copa Diego Armando Maradona. O River também foi jogar contra o São Paulo, fazia 4 meses que não jogava, e o São Paulo já estava nativo ali, fazia pelo menos 2 meses, 3 meses já. Então, assim, é um ano atípico. Acho que a final brasileira, claro que assim, você não pode tirar o mérito desses dois times, Sim. Mas a final brasileira é muito reflexo desse ano atípico também. Eu acho que, por exemplo, o River tinha muito mais time que os dois, tanto que por pouco não classificou, né? Acho que foi por um detalhes assim, né, que não classificou contra o Palmeiras. Mas eu acho que assim, igual você falou, os dois times oscilaram muito na temporada, né? Os dois tiveram perda de técnico, os dois foram escrachados durante a temporada e viveram momentos ali, manter a regularidade dentro do mata-mata da Libertadores e conseguiram chegar na final. Eu acho que se o jogo pudesse terminar 0-0, os dois times brigassem, expulsassem 6 de cada lado ali, e aí cancelava a final, falava, não, 2020 não vai ter campeão, e acaba. Eu acho que seria perfeito, né? Se acontecesse isso, acho que ia ser perfeito, né?
Claro que não vai acontecer, um dos dois times vai sair campeão, mas eu particularmente prefiro que fosse o Santos. Acho que ainda mais agora, né, que a gente sabe que ficou muito mais difícil para o Corinthians classificar para a Libertadores. Então, Santos ou Palmeiras ganhando não vai fazer diferença para o Corinthians. Que, por exemplo, se o Palmeiras ganha, abre o G7 no Brasileiro, né? Se o Santos ganha, não, porque o Santos está atrás do Corinthians. Mas eu prefiro que o Santos ganhe, já que o Corinthians já não tem mais tanta chance de classificar para a Libertadores. Então é isso, pessoal. Valeu aí por verem mais um vídeo aí do nosso canal. Infelizmente, nesse vídeo nós passamos por alguns problemas técnicos, mas mesmo assim, agradecemos ao apoio que o pessoal está dando. Outros canais aí que fazem pós-jogo do Coringão também estão dando uma olhada aí nos nossos vídeos e agradecemos. A gente está no começo ainda, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Infelizmente, algumas derrotas aparecem no caminho, mas é isso. Vai Corinthians e nunca para de lutar. Léo, seu recado final aí e muito obrigado aí por mais esse pós-jogo. Valeu mesmo, Lecão. É isso aí, se inscreve, ativa o sininho, é nóis, vai Corinthians. Fechou, valeu pessoal, vai Corinthians.